Quem tem razão? Pois é, vamos começar a nossa discussão, tema importante, terceira via em destaque. Eu peço, por gentileza, para nós iniciarmos essa discussão com o nosso convidado, o deputado capitão Alberto Neto, sempre colaborando com a programação da Jovem Pan News. Deputado, então hoje seria a data de anúncio da terceira via, mas muito pouco provável que a gente tenha essa definição. Afinal, especialmente no que tange o PSDB, o partido ainda discute a relação. Ontem os comandantes, a alta cúpula do partido realizou uma reunião, depois alguns integrantes chegaram a conceder entrevistas coletivas. Aécio Neves falou que João Dória deveria abrir mão da candidatura, fazer um gesto de grandeza. Já Bruno Araújo, que é o presidente do partido, chegou a mencionar que a escolha de um nome talvez mais competitivo passa também pela participação de João Dória, que ele deve ser ouvido para tomar essa decisão. Eu gostaria de escutá-lo. Diante dessa indefinição da terceira via, a polarização continua cada vez mais intensificada, né? Alguma chance da terceira via lançar algum nome? Inclusive, quem nos acompanha por imagens, temos a imagem aí de Simone Tebet. Algumas pessoas, alguns integrantes da terceira via trabalham para que Simone Tebet seja o nome da terceira via, mas ela registrou números ínfimos, né? Assim, pouco consistentes nas pesquisas. Gostaria de escutá-lo. Bem-vindo. Neto, é um prazer estar falando aqui com a Jovem Pan. Parabéns, a audiência cada dia cresce mais em todo o país. Então, sempre quando eu dou uma entrevista aqui na Jovem Pan, recebo o feedback da população que admira tanto essa TV e que está cada vez mais fiel e assistindo cada vez mais. Canhato, está muito claro que o Brasil está polarizado, não tem espaço para a terceira via. O governador João Dória não consegue nem ter popularidade no seu estado. Então, quando você não consegue nem ter o prestígio na sua casa, como é que você quer ser candidato fora da sua casa? Como é que você vai conseguir voto? Como é que você vai convencer os eleitores que você tem chance alguma nessa eleição? Então, a candidatura do João Dória está falida, o fracasso está certo, porque as pesquisas estão mostrando isso, que a terceira via, em nenhum nome se viabilizou. O ex-ministro Sérgio Moro saiu de maneira patética do Podemos, foi para o União Brasil. Quem sabe se ele é candidato ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual. O outro candidato que já tem bastante experiência a ser candidato, o Ciro Gomes, comete várias falhas em sua campanha, se torna agressivo, como sempre foi, mostrando a sua verdadeira face, aquele fatídico dia no AgriShow, onde ele agrediu um eleitor, xingou um eleitor de maneira, mostrando de maneira assim rude, mostrando que não está preparado para governar esse país. E para a população brasileira fica claro que está polarizado. Quem está na esquerda, quem é favorável a ditaduras, quem é favorável ao aborto, quem é favorável ao controle das mídias, quem é favorável em extrapolar o teto de gastos. Isso está muito claro. E temos o outro lado, que é a favor do livre mercado, que é a favor da vida, que é conservador dos costumes, que valoriza a economia brasileira e tem números para mostrar, tem trabalho para mostrar, que é o governo Bolsonaro, que reduz com o Auxílio Brasil 23% da pobreza, que cria, mesmo pós-pandemia, 3,6 milhões de empregos, coloca a nossa população brasileira no recorde com 96 milhões de pessoas com alguma atividade econômica. Então, é um Brasil que está caminhando para o rumo certo, e isso ficou muito claro. Tem a polarização ideológica e tem a polarização também de pensamento de mercado, pensamento econômico. Perfeito. Para girar os nossos convidados e também escutar um pouco do que pensa o nosso convidado Rodrigo Prando, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor,
Eu gostaria de escutá-lo em relação a esse imbróglio, essa indefinição, especialmente por parte do PSDB. Conversamos já com vários integrantes do partido. Se você for pensar, as prévias ocorreram há praticamente 6 meses, né? O partido empregou dinheiro, tempo, muita energia e não tem como negar. O vitorioso foi João Dória. Agora, 6 meses depois, o partido ainda discute a relação. O partido, pelo menos grande parte, entende que ele não é o nome mais competitivo e sinalizam justamente para apoiar a candidata ou a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, pelo menos para ser a cabeça da chapa. Quais erros foram cometidos nesse processo, hein, professor, na sua avaliação? E o senhor entende que PSDB deveria fazer valer o resultado das prévias? Bom, muito boa tarde, um prazer estar aqui com você, com vocês. Bom, primeira resposta, começando pela sua última pergunta. Se eu acredito que sim, que o PSDB deveria respeitar as prévias, especialmente em relação à democracia. Aquele que pleiteia um cargo eletivo, seja no legislativo ou no executivo, tem que dar o exemplo, e o partido político tem que dar o exemplo respeitando as decisões que são tomadas nas prévias a partir dos filiados do partido. Então, a primeira resposta, sim, acredito que o PSDB deveria respeitar as prévias. Segunda questão, você coloca que o partido, membros do PSDB não consideram João Dória competitivo. Realmente, de fato, João Dória não é competitivo, Simone Tebet não é competitiva, Ciro Gomes não é competitivo, Luciano Bivar não é competitivo. Tem 2 candidaturas competitivas, a do presidente Jair Bolsonaro e a do ex-presidente Lula. Lembrando que o ex-presidente Lula concorre às eleições desde 1989, quando não concorreu, fez a sucessora Dilma Rousseff presidente 2 vezes e mesmo preso em 2018 levou Fernando Haddad para o segundo turno. E com relação ao presidente Bolsonaro, ele tem a máquina na mão, como todos os outros candidatos tiveram, e todos aqueles que se candidataram à reeleição, Fernando Henrique, Lula e Dilma, foram reeleitos. Então, se o discurso do PSDB for esse de competitividade, a terceira via não apresenta ninguém com capacidade de, pelo menos até o momento, chegar a 2 dígitos nas pesquisas. Aqueles que estão num virtual segundo turno são Lula e Bolsonaro, ainda sem saber qual será o resultado, mas sem dúvida nenhuma, até outubro, uma disputa bastante apertada, polarizada e que indica o porquê da terceira via não ter conseguido se desenvolver. É muito difícil para qualquer candidato da terceira via que ficou espremido entre 2 candidatos que têm carisma, têm força e musculatura política. Pois é, agora, deputado Capitão Alberto, o senhor é do estado do Amazonas, estado esse que sofreu demais durante a pandemia, e uma grande discussão acabou se deflagrando justamente nesse período de pandemia, como se a crise sanitária tivesse sido politizada no seu estado. Eu quero trazer a questão da pandemia para ilustrar a situação de João Dória, que tem alguns ativos políticos justamente por conta da pandemia. Eu destaco 2. A questão que envolve vacina, ele tem o hábito de se intitular o pai da vacina e também ele se vangloria da recuperação econômica do estado de São Paulo, que registrou índices do seu produto interno bruto muito superiores ao da União. Então, eu gostaria que o senhor analisasse por qual razão o partido não aposta em João Dória e tem tanta antipatia pelo pré-candidato do PSDB. Por qual razão os integrantes do PSDB não abraçam, não embarcam nessa pré-candidatura? O governador João Dória errou na condução da pandemia, principalmente em querer ser o herói, em querer ser o pai da vacina. Enquanto as pessoas estavam perdendo as suas vidas, ele estava querendo fazer estratégia de marketing para se viabilizar a candidatura, que seria o grande salvador da pátria. E isso a população enxergou e criou uma ojeriza a isso. Enquanto as pessoas estavam morrendo, ele queria fazer propaganda eleitoral. E o governo federal, por outro lado, tem uma postura correta, consegue comprar
vacina de vários produtores, consegue entregar, fazer a distribuição da vacina em todo o país. Toda a vacina que chegou no mais longínquo município, com mais difícil acesso, chegou através do recurso federal. E hoje nós conseguimos fazer algo inédito, que é produzir os insumos, produzir a vacina, e logo, logo nós vamos estar até ajudando outros países na exportação da vacina, deixando esse legado. Mesmo no momento triste, nós conseguimos esse legado de ser agora autossuficiente em produzir a vacina com tecnologia agora dominada pelo Brasil. Então, acho que o grande erro do governador João Dória na condução é querer, em vez de se unir os esforços, unir os políticos em prol de salvar a população, foram criadas guerras políticas, tentaram politizar um momento tão duro. E o presidente Bolsonaro estava focado na economia, focado em salvar pessoas, em levar recursos, não faltou recurso em nenhum município, e a população enxergou muito bem isso. E, lógico, e o nosso entrevistado, que agora eu esqueci o Rodrigo Prando. O Rodrigo falou muito bem, né? O Lula já tem o seu recall eleitoral por ser candidato desde 1859, então ele tem a sua militância política, e o Bolsonaro continua ainda muito popular. A gente consegue enxergar isso em várias manifestações espontâneas, de graça, e a campanha está muito clara, está polarizada, estamos já com o segundo turno já definido. Pois então, eu quero daqui a pouco voltar a falar dessa situação, inclusive com o Rodrigo Prando, cientista político, mas eu quero destacar para você que nos acompanha que João Dória fez uma publicação nas redes sociais há poucos minutos, na verdade faz 2 horas, ele escreveu o seguinte: o momento é de diálogo. O projeto de construção política deve priorizar o Brasil e também o povo brasileiro, e alguns analistas entendem que já seria aí um prenúncio da retirada da pré-candidatura dele. Vamos aguardar, daqui a pouco, inclusive, a gente vai acionar nossa reportagem em Brasília para trazer as informações em relação à reunião feita ontem pelos integrantes do PSDB e uma outra reunião, outro encontro que foi realizado hoje. Mas agora nós vamos ouvir o que os candidatos da chamada terceira via falaram recentemente a respeito das reeleições presidenciais. Acompanhem. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Por que sair com a chapa pura? Porque a gente não aceita. Eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos. Então é por isso que a União Brasil segue em frente para essa candidatura, definitivamente, para em outubro desse ano nós nos candidatarmos e sermos eleitos presidente desse país. Conto com vocês e espero que vocês entendam o sentimento que passa, não só em mim, mas em todo o povo brasileiro em busca dessa alternativa. Um abraço a todos. Eu estou nesse palanque de qualquer forma e eu jogo em qualquer posição. Vou tentar entender, falar um pouquinho aí de futebol. Eu jogo em qualquer posição. Eu estou no banco de reserva, eu posso jogar como artilheira, como centroavante, na defesa ou no gol. Eu vou estar no palanque do Centro Democrático por convicção de que a polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo. Eu estou pronta para aceitar o resultado. Eu aceitei as regras do jogo, deixei ao presidente do meu partido poder de decidir, não sei o que está sendo feito, não conheço a pesquisa, não sei os critérios dela e não me interessa. Eu faço parte desse centro. Ele vai estar unido em algum momento. Democracia tem seu tempo, não é fácil fazer democracia, mas a gente tem que respeitar as regras do jogo. A gente pode começar muitas vezes separado e lá na frente se encontrar. E essa terceira via, que eu procuro chamar, Joel, de via da esperança, ela soma forças com Simone Tebet, que já esteve aqui, brilhante senadora da República, por quem eu tenho muita admiração, além de amizade, além de a figura feminina, ela é uma boa legisladora, uma boa senadora e frequentou o executivo também como prefeita de Três Lagoas, no seu estado natal. E o candidato que certamente será anunciado na semana que vem, do União Brasil,
que provavelmente será Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, um partido importante, significativo, neste movimento da chamada Via da Esperança. Tá aí, as falas de presidenciáveis, né, da chamada terceira via até então, João Dória do PSDB, Simone Tebet do MDB e Luciano Bivar do União Brasil. Eu lembro que o União Brasil decidiu seguir carreira solo, inclusive Luciano Bivar justifica essa medida tomada pelo partido, falando que o partido não viu unidade nas outras siglas e decidiu seguir sozinho. Por essa razão, não aderiu à terceira via. Professor Rodrigo Prando, também cientista político. Que impressão você tem dessas falas? Falta unidade? Simone Tebet disse que está disposta e vai justamente jogar em qualquer posição. Ela está no banco de reservas, mas pode ser chamada para jogar no meio-campo, no ataque. Enfim, é difícil. Você chegou a mencionar há pouco que essas candidaturas não lhe parecem competitivas, né? O que seria mais fácil? Pensar em um outsider? Talvez Sérgio Moro tenha sido o único que, em algum momento, chegou a registrar 2 dígitos, né? De fato, o Sérgio Moro registrou 2 dígitos, mas depois regrediu, né? Sérgio Moro, na verdade, passou parte substancial da sua carreira como juiz, teve uma participação rápida no governo Bolsonaro e nada de muito importante registrado na sua pasta, mas o Sérgio Moro acabou tomando, já que Simone Tebet falou do futebol, das posições, o Moro tomou um chapéu dos políticos, né? O Moro não tem o mínimo traquejo. Se pôr o Moro para jogar bola com deputado, com senador, com prefeito, ele toma drible e vai ficar levando olé, não é? Então ele não soube entender a lógica da política, saiu do Podemos, um partido que abriu as portas para ele, não é? Saiu do Podemos de maneira que me parece não da melhor forma possível, sem até avisar a direção do partido, chegou no União Brasil, que foi uma conjugação de PSL e democratas, que tem muito dinheiro e tem quadros muito experientes, inclusive o Luciano Bivar. E vamos lembrar que o Bolsonaro, quando se candidatou e foi eleito presidente pelo PSL, Bolsonaro achou que, além de ser presidente, levaria a chave do cofre do partido, dos recursos. E o Bivar não foi nada tolo e não permitiu, a ponto do Bolsonaro sair do PSL, e o Bolsonaro governou parte do seu mandato sem ligação a nenhum partido político. Então, ali, na política, não tem ingenuidade, não tem inocência. Todas as candidaturas que se colocam são legítimas. Dória quer ser presidente, Simone Tebet quer ser presidente, Moro queria, Ciro Gomes, como querem Bolsonaro e Lula. Lula, inclusive, já foi por 2 vezes, né? Bolsonaro está no exercício do mandato. A grande questão é que o tópico, o tema terceira via, foi muito mais uma projeção de analistas, foi muito mais um desejo da mídia, de formadores de opinião, do que, de fato, um diálogo consolidado com lideranças políticas e candidatos que têm trajetórias distintas, estão em partidos com valores e ideologias distintas, e nem sempre é possível, num primeiro turno, você congregar e afunilar numa candidatura única. Muita gente dizia que haveria um movimento, como aquele lembrado das diretas já, é outra situação. As diretas teve uma situação histórica e hoje nós temos uma outra situação. Nós temos um percentual de eleitores, pelo menos pesquisas recentes indicaram, que daqueles que decidiram votar em Bolsonaro e daqueles que decidiram votar no Lula, 70% não mudam mais de voto. Vão votar no Bolsonaro e vão votar no Lula. Ou seja, a gente, como eu disse na resposta anterior, temos um virtual segundo turno entre os dois. Vai ganhar o candidato com melhor proposta e melhor projeto? Creio que não, infelizmente. Vai ganhar aquele que for menos rejeitado. Lula tem uma alta rejeição e Bolsonaro, historicamente, é o candidato que chega numa competição pelo voto também com altíssima rejeição. E aí o que acontece? Será referendado democraticamente pelo eleitor, não aquele com a melhor proposta, com o melhor projeto, mas aquele que terá menor rejeição. E nesse sentido, como eu disse, são 2 candidaturas musculosas que espremeram
as tentativas de uma terceira via. Se nós somarmos Ciro Gomes, Tebet, Luciano Bivar e até mesmo João Dória, nós não temos nem sequer a possibilidade de chegar perto do Bolsonaro, que está em segundo lugar, ou seja, dá algo em torno de 17% somando todo mundo. É muito pouco para o momento. Pode mudar? Claro que pode. Política não é ciência exata, nem na teoria aqui e muito menos na prática cotidiana dos atores políticos. Mas se nada de fato muito importante ocorrer, como eu disse, há uma tendência muito forte mostrada pelas pesquisas de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Agora, deputado, essa indefinição para a escolha da chapa da terceira via, na sua leitura, tem ajudado mais a quem? Lula ou Bolsonaro? Os eleitores que apostariam nessa terceira via, seja com Tebet, Luciano Bivar ou João Dória, você acha que em um momento de escolha, eles optam por quem? Lula ou Bolsonaro? Excelente pergunta. Eu acredito que essa indefinição do João Dória, do candidato do União Brasil, que é o Luciano Bivar, da Simone Tebet, do MDB, os eleitores desses candidatos, desses pré-candidatos, estão mais próximos da direita, estão mais próximos de uma economia de livre mercado, então estão mais próximos, apesar de algumas diferenças no campo ideológico, mas no campo econômico, eles se aproximam mais do presidente Bolsonaro. Com a única terceira via que se aproxima mais do candidato Lula é o Ciro Gomes. O discurso do Ciro Gomes, a ligação do Ciro Gomes com o PT, que já é uma ligação antiga. Então, há essa divisão da terceira via. Os eleitores do Ciro Gomes, acredito que migram mais para o candidato Lula, o pré-candidato Lula, e as outras terceira via, né, Moro, quer dizer, ex-Moro, Bivar, e Simone Tebet e João Dória, os eleitores deles acabam migrando para o presidente Bolsonaro por uma questão não ideológica, mas por uma questão econômica. Mas é interessante ver esse discurso e fica muito claro as qualidades, né? Apesar de a gente não aprovar do candidato do Lula, mas muito parecido com a questão do time do Bolsonaro, né? Se aproxima um time, a questão da lealdade, né? Você vê que o Moro conseguiu ser desleal no governo Bolsonaro, o Moro conseguiu ser desleal no partido Podemos, isso o desacreditou e acabou desacreditando, dando um balde de água fria numa possível terceira via. O candidato Bivar, assim, as pessoas não sabem nem quem é, assim, não tem muita expressão nem no estado dele, Pernambuco, imagina a nível nacional. O João Dória, sem popularidade no estado de São Paulo, procura ter socorros de estratégia de marketing, mas que não funciona. Então, está muito claro que está polarizado Bolsonaro e Lula, e vai dar Bolsonaro com certeza. Tá certo. Bem, a nossa equipe também foi às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema? E aí? Com certeza. Precisamos ter uma terceira via, porque tá difícil votar nos que estão aí, né? Tá tudo bagunçado e se chegar um nome legal, eu acho que até que funciona. Porque uma indefinição... não sei o porquê, mas acho que isso pode se atrapalhar, sim. Eu acho que sim. Acho que se tivesse uma pessoa em si para a terceira via, a gente teria que saber pesquisar sobre essa pessoa e talvez votar nela. Que tá muito entre Lula e Bolsonaro. E se tivesse outra pessoa, acho que teria uma luz no final do túnel. Bom, nesse recorte, as pessoas apontam que seria importante, interessante ter essa terceira opção, a opção da terceira via. Agora, considerações finais dos nossos convidados. Por gentileza, professor Rodrigo Prando, se quiser comentar as falas dos populares e também fechar o assunto, por gentileza, em 1 minuto. Bom, as falas apresentam aquilo que eu disse. No fundo, vai ganhar a eleição não o melhor projeto, mas o menos rejeitado. Todas as pesquisas qualitativas indicaram que o eleitor ansiava por uma terceira via, porque a rejeição do Bolsonaro é alta e a rejeição do Lula também é muito alta. Então,
esta terceira via não se viabilizou. Foi um desejo, foi uma projeção, mas todos aqueles que colocam sua candidatura colocam legitimamente. A gente tem que respeitar a trajetória do candidato. O candidato pode vencer ou pode ser derrotado, faz parte da política, não é? Ele não é herdeiro de ninguém, o candidato não é presidente, CEO de uma empresa. Ele é referendado ou não pelo voto, pode ser aceito ou não. Então, nesse sentido, os populares, as pessoas que falaram, mostraram esse desejo. Então, eu quero aqui me despedir, deixando um abraço para você, deixando um abraço para o deputado no Amazonas e para todos aqueles que nos acompanharam. Perfeito, muito bom. Agora, deputado, eu gostaria também de escutá-lo. 1 minuto, por gentileza, para fecharmos esse tema de discussão aqui no Prós e Contras. Apesar das falas dos entrevistados, não realmente tinha uma fala de esperança de uma terceira via, mas não apareceu nenhum nome viável para disputar essas eleições. E eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, acredito que nós estamos no caminho certo. O Brasil, mesmo em pós-pandemia, é um dos países que mais cresce na OCDE, tem feito um trabalho social gigantesco, tem levado vacinas para todos os cantos do Brasil, nós conseguimos vencer, não faltou vacina para nenhum brasileiro, conseguimos reduzir 23% da pobreza no nosso país, mesmo na pandemia, nós estamos criando emprego, a economia está no rumo certo, redução de impostos, estamos combatendo a inflação, tentando a volta da industrialização do nosso país, a redução de preços no mercado, e isso mostra que nós precisamos dar continuidade a esse grande trabalho. Nós não podemos voltar ao passado, onde o nosso país vivia num mar de corrupção, onde a Petrobras foi sucateada, onde várias estatais foram palco de corrupção. Nós queremos viver esse momento de honestidade, de um país probo, próspero. Eu tenho certeza que quem representa isso é o presidente Bolsonaro. A terceira via em destaque nesse debate importante e aprofundado com os nossos convidados, cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, e também o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que também é o vice-líder do governo na Câmara Federal. Agradeço demais pela participação dos dois.